Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Estou feliz com essa oportunidade, privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. O texto já está projetado, né? Pessoal da transmissão, outro patamar, né? O texto já está projetado, mas é importante que você abra a sua Bíblia, acompanhe o texto. Amém? A palavra do Senhor diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Irmãos, a Páscoa é, sem dúvida, um dos momentos mais profundos da história da redenção. Hoje nós lembramos do Cordeiro que foi morto, mas que foi ressuscitado, inaugurando um novo reino. Nosso pastor Jackson já nos abençoou profundamente pela manhã, com os melhores momentos da Páscoa. Se você não assistiu essa mensagem, eu não vou aqui colocar uma maldição sobre você, mas é muito importante que você assista essa mensagem. Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção no texto de Lucas é que, enquanto Jesus se preparava para entregar a sua vida, os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior entre eles. Então, o contraste é doloroso. Porque Jesus estava pensando na cruz e os discípulos nas recompensas. Jesus fala de entrega e os discípulos de prestígio. E é aqui que somos convidados a uma pausa, porque muitas vezes o nosso coração não está diferente. A Páscoa revela a grandeza do amor de Deus, mas também expõe o que há descompassado no nosso coração. O texto que lemos inicia com uma expressão simples, mas cheia de contrastes. Surgiu também uma discussão. Então é importante ressaltar que só dos discípulos iniciarem uma discussão naquele contexto diz muito sobre o coração deles. E esse é um exemplo de um coração descompassado. Um coração que não está atento ao que Deus está fazendo, porque ele está voltado para si. Isso acontece por diversos motivos. Porém, como você sabe, o pecado é o fator de primeira ordem. Porque o pecado é a origem de todo o desejo egoísta, da ultracompetitividade e dos complexos de superioridade do ser humano. Então, esse é o gosto do fruto da queda. Obrigado pelo ganho. Eu sou músico, então, desculpa, irmãos. É impossível não perceber. Então, esse é o gosto do fruto da queda, que nos deixou ansiosos em buscar a nossa autopromoção, a rivalizar com os nossos irmãos, muitas vezes, e, na real, desejarmos sermos Deus, tendo o controle de tudo. Então, antes de criticarmos os discípulos, nós precisamos admitir nessa noite que nós também fazemos isso. Quantas vezes, irmãos, Deus está nos chamando para o arrependimento, para o exercício da sua missão, e nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, com as nossas vaidades.
Quantas vezes, irmãos, o culto está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, mas só Deus sabe onde está o nosso coração. O coração descompassado, ele ouve a palavra, mas não reage à graça. Ele anda com Jesus, mas ainda fica flertando com os status desse mundo. Ele quer o reino, mas ainda quer a glória para si. E por isso a Páscoa nos confronta, porque ela revela o preço da nossa redenção, mas também denuncia o nosso ego. Por isso, meu irmão, se você percebe que o seu coração está descompassado ou distraído com as coisas desse mundo, a ferramenta que você precisa para ajustar o seu coração se chama Evangelho. E essa é a boa notícia de Jesus. O Jesus que não desistiu dos discípulos descompassados, desalinhados. Bom, no verso 25, nós encontramos uma resposta de Jesus aos discípulos. Ele diz assim: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Então, historicamente, a resposta de Jesus simboliza um tipo de governo muito praticado no mundo greco-romano. O título benfeitor era uma homenagem a políticos, reis, senadores romanos, que prestavam algum tipo de serviço público. Então, funcionava mais ou menos assim. O cara de olho numa ascensão política, ele beneficiava o povo com reformas no templo, reformas nas praças, distribuição de alimentos, e, apesar do povo ser beneficiado, esse benefício tinha muito interesse político. Na verdade, os políticos daquela época, eles visavam a autopromoção. Era uma forma de comprar a lealdade, em alguns casos, encobria o abuso de poder, as mortes de inocentes, e também, vamos lá, enfraquecia a oposição e também mantinha uma baixa rejeição popular, bem comum nos nossos dias, Então, esse tipo de benfeitor que Jesus fala no verso 25, é um título muito cobiçado, porém conquistado a qualquer custo. E o que Jesus está denunciando aqui não é apenas um sistema político, mas é a tentação que há no nosso coração de sempre querer utilizar o poder para benefício próprio. Então, no verso 26, Jesus é enfático. Ele diz assim: vocês não serão assim. Como eu aprendi com o nosso reverendíssimo pastor Jackson, o que o texto não diz também é importante. Jesus não condena o título em si. Ele não está falando assim, quem tem esse título, está no inferno. Ele não está falando disso. Jesus está apenas dizendo para seus discípulos que aquele título não os compete, não os pertence. E, meu irmão, aqui nós temos um ensinamento até doloroso, porque é muito difícil a gente lidar com o não de Deus, principalmente para aquelas coisas que a gente almeja, que a gente deseja, é um desafio muito grande. Então, naturalmente, irmãos, nós criamos muitas expectativas sobre a vida. É inerente do ser humano buscar a honra, o reconhecimento público. Afinal, qual é o ator que não deseja o Oscar? Qual é o músico que não deseja o Grammy? Qual é o atacante que não deseja a artilharia do campeonato? Então, é inerente do ser humano. O ponto que é muito fácil a gente criticar os discípulos por desejarem uma posição de destaque na sociedade. Porém, nós fazemos o mesmo. Talvez você esteja aqui esperando uma honraria. Talvez você esteja esperando da sua empresa, por longos anos de trabalho. Talvez você esteja esperando na sua escola.
Talvez a sua meta desse ano era ser indicado como representante de turma, mas a honra não veio. Talvez o seu desejo era ser escolhido como o líder do grêmio estudantil da sua faculdade. Talvez você esteja esperando essa honra na igreja, esperando a liderança da igreja te enxergar para você assumir aquele ministério de sucesso. Ou talvez, irmãos, você só esteja esperando o selo de verificado do Instagram. Então, o problema não está na posição de destaque. O problema está no coração idólatra que almeja a posição de destaque por status, por orgulho, por vaidade, por carência e por sede de reconhecimento. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos frustrados por não sermos lembrados, elogiados, valorizados publicamente? A gente fica triste. O problema é o nosso coração estar nisso. O problema é a gente condicionar o serviço a Deus ao tapinha nas costas. Então, obviamente, nós entendemos como igreja que nós devemos incentivar e continuar exercendo a honra. Quantas vezes os líderes dessa igreja pegaram nesse microfone para elogiar os irmãos que foram além no serviço, que se esforçaram. Bom, o meu convite é para que você coloque todas as suas expectativas no Senhor, para que Ele te ensine a administrar suas emoções e as intenções do seu coração. Porque para Jesus, a verdadeira benevolência não consiste nas honrarias, não consiste nos títulos, mas quando buscamos o status, quando buscamos a influência, o poder e a vaidade ministerial, nós reproduzimos o mesmo comportamento daqueles benfeitores relatados por Jesus. Então, hoje Jesus te convida a trilhar um caminho diferente, a tirar o seu coração das honras, a servir com fidelidade e constância. Ainda no verso 26, Jesus diz: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como que serve. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. E esse ponto do texto é sensacional, porque Jesus não apenas nos ensina com palavras, mas Jesus nos ensina com ações. Ele viveu o serviço, meu irmão. E esse é o nosso desafio. Jesus, naquele momento, já tinha lavado os pés dos discípulos, já havia repartido o pão, já havia anunciado a sua morte, e agora ele diz com firmeza: eu estou entre vocês como que serve. Isso é constrangedor, porque é o Rei eterno servindo os pecadores. O Rei eterno entre os homens como servo. E o que ele faz em seguida? Ele designa um reino aos pecadores. Isso é muito contra a nossa cultura. Você percebe que os discípulos acabaram de ter uma discussão completamente desconectada do momento, e Jesus designa uma missão para esse cara. Eu tive uma conversa dessa com o Emerson, e a gente riu bastante, porque Jesus ele fez isso com os discípulos. Pedro o negou, Jesus, toma uma missão. É porque ele sustenta. É porque ele garante que vai ser concluído. E é assim que a igreja dá certo. Porque Deus nos designou um reino, assim como o Pai designou a Ele. Então, a Páscoa não é o fim, é apenas um começo, meu irmão. Com a sua morte e ressurreição, Jesus estabelece um reino
Um reino que não tem nada a ver com a política, mas dominado pela lógica da força ou da fama, mas um reino de justiça, de paz e de serviço. Então, se ele nos chama para esse reino, ele também nos chama a viver a cultura do reino. E aqui está um desafio muito grande também. Porque onde a grandeza está em se ajoelhar e lavar os pés de pecadores, meus irmãos, o poder ele revela no perdão, onde o trono é uma cruz e a coroa é de espinhos. Esse é o reino que Jesus inaugurou na Páscoa. E é esse reino que nós somos chamados a viver hoje, aqui, agora, na igreja e onde estivermos. Você tem servido a esse reino? Você tem vivido ainda sob a lógica do mundo, buscando reconhecimento e prestígio? Ou você tem assumido a sua posição como servo? Porque essa é a nossa identidade espiritual. Bom, meus irmãos, para terminar, quando a gente olha para a ceia, nós percebemos algo desconcertante. Os discípulos estavam sentados à mesa com Jesus, mas os seus corações estavam em outro lugar, descompassados, seduzidos pelo status. Mas eles foram chamados a viver um reino moldado por Cristo, onde a grandeza se expressa no serviço e onde o trono é precedido por uma toalha. A Páscoa é o retrato da inversão divina, onde há um Deus se ajoelhando, um Senhor que se entrega, um santo que se sacrifica, e agora ele nos convida a viver baseado em uma nova lógica, a lógica do reino. E essa é a boa notícia do Evangelho. Deus não desistindo de pecadores descompassados, de pecadores confusos, mas Ele insiste em nos corrigir, nos instruir, porque Ele nos ama. E que nessa Páscoa, meu irmão, que o nosso coração esteja realinhado com Cristo. E que você viva todos os dias como um cidadão do reino, que foi inaugurado não só com espadas, mas com sangue. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Um tempo que nós realmente colocamos o nosso coração diante do Senhor, esperando que o Senhor nos ajude a mudar de direção, na direção da sua graça, na direção do serviço, porque essa é a nossa identidade espiritual, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condições de continuar obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus preceitos, Senhor, porque essa é a tua vontade, e ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos conduza, Senhor, a uma caminhada missionária, Senhor, seja atrás dos nossos irmãos, os nossos vizinhos, mas também aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, porque essa é a lógica do teu reino, Senhor. A sua missão é 360, Pai, e nós precisamos orar para que o Senhor venha e transforme todas as coisas. Nós ansiamos por esse dia, é um dia de esperança para nós, o dia que o Senhor transformará todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.